Hoje é o dia em que os cristãos comemoram a Páscoa. Hoje todos os lugares onde nós passamos, durante um bom tempo, só se fala em Páscoa. Mas muitas vezes as pessoas nem sabem qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Você pode perguntar para muitas pessoas, elas não vão saber dizer o que é verdadeiramente a Páscoa. Para muitas pessoas é só ganhar um ovo de chocolate. Para muitas pessoas. Mas nós que estamos aqui, nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos o que é a Páscoa. A Páscoa é a ressurreição do Senhor. Aleluia. O dia em que o Senhor ressurgiu e está vivo para sempre. Essa é a nossa Páscoa. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus alguns indícios do que Deus fez na história da humanidade para resgatar o homem. Porque o homem estava perdido em seus pecados. O homem, durante todo o período da criação, boa parte desse período, passou longe de Deus. E Deus não fez o homem para estar perdido. Deus fez o homem para ser filho dele, para andar junto dele. Mas o homem se perdeu. E Deus tinha um plano para resgatar os seus filhos. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre esse plano, sobre o que Deus fez para poder resgatar a minha vida e a sua, para que pudéssemos viver a vida que Deus tem para nós, que é uma vida de paz, de alegria, de gozo do Espírito Santo de Deus, uma vida junto dele, não uma vida para no fim de tudo ser condenado e sofrer a ira de Deus. Hoje nós vamos passear na Bíblia um pouco, e eu vou começar com Gênesis 15. Aqui em Gênesis 15, todo mundo conhece Abraão. Abraão foi um homem cujo Deus chamou de amigo. E esse amigo de Deus, um dia foi submetido a uma aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, porque Abraão foi o homem que foi escolhido para ser o pai das nações. E ele não tinha filhos ainda. Ele mesmo questionava: como que eu serei pai de nações se eu não tenho nenhum filho, Senhor? E um dia Deus fez um plano, fez uma aliança com Abraão. Era Abraão na época. E aqui em Gênesis 15:9, Deus fez assim com Abraão: respondeu-lhe o Senhor: traga-lhe uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e uma pombinha. Abraão deixou todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou-os, cada metade em frente ao outro. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxutava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais.
Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: os seus descendentes têm essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Aqui nós vimos, irmãos, que Deus fez uma aliança com Abraão. A parte de Abraão era cortar os animais, pegar os animais e cortá-los ao meio. E nós sabemos que nesse período da história, toda aliança era feita com fogo. E a metade de cada animal representava um dos participantes da aliança. Então, quando Abraão cortou cada animal em duas metades, uma metade significava a parte de Abraão e a outra metade significava a parte de Deus. Só que nós vimos aqui, e um era colocado de frente para o outro, uma metade de frente para a outra. Mas nós vimos que Abraão dormiu. No meio do pacto cerimonial, Abraão dormiu. E o que isso mostra para a gente? Que o homem é falho na sua aliança, que o homem não consegue cumprir toda a sua aliança. Mas Deus, como ser poderoso e supremo, Ele passou o fogo nas duas partes da aliança. Então Deus veio com fogo e queimou toda a oferta. Aleluia. Deus fez o que o homem não pode fazer. Deus, querendo fazer uma aliança com o homem, viu que o homem não seria capaz de cumprir com a aliança. Então Deus chamou o homem e falou para ele: eu vou fazer uma aliança contigo. Eu vou fazer uma aliança contigo. Deus se apresentou como aquele que ia ser a garantia da aliança. Só que ele olhou para a terra e não viu um homem capaz de cumprir a sua parte do trato. Deus enviou Jesus na terra. Jesus é Deus encarnado. E aí Deus resolveu o nosso problema, porque não tinha nenhum homem que seria capaz de cumprir a aliança. Nenhum homem seria capaz de não ter um jugo um dia. Nenhum homem seria capaz de ser perfeito. Aí Deus enviou Jesus. Então Deus cumpriu as duas partes da aliança. Deus cumpriu a parte dele, cumpriu a minha, cumpriu a sua. É pelo sangue do inocente, pelo sangue do puro, pelo sangue que foi a segunda parte da aliança, é que nós somos salvos.